Olá, então Marco Canteiro, médico e palestrante. Hoje vim dar uma notícia para vocês, uma notícia em princípio ruim, mas que deve ser abordada e a gente aprender com ela. Eu fiquei Covid positivo. Hoje é dia 5 de fevereiro, ontem saiu o meu resultado, este que vocês podem ver aqui, positivo para Covid. Muito bom. Eu comecei no começo da semana com um pouquinho de tosse, um desconforto muscular. Resolvi fazer o teste na quarta, ontem saiu. A partir de então, o que a gente deve fazer? Então, a mensagem de hoje é aproveitar um problema que existe, um problema real, que tem toda a complexidade, e o que fazer a partir de então. É lógico que eu vou contar um pouco rapidamente da minha história, que não é a história de todo mundo que tem Covid, mas é a história de uma boa parte, e de qualquer maneira serve como um norte para você que está me ouvindo. Então, primeira coisa, eu me protegi a pandemia inteira, atendi pessoas com Covid e não tive. Agora, depois de quase um ano, é que acabei me contaminando de alguma maneira que eu realmente não sei como foi, mas não importa. Agora vamos olhar para frente. A primeira barreira, que é da prevenção, deu certo por quase um ano, quase até a vacina, mas não deu totalmente certo. Tá bom. O que fazer daqui para frente? É isso que eu quero passar. Primeiro, só mais um detalhe, a gente não vai nem editar esse vídeo no Sua Melhor Performance, porque senão vai demorar mais 2, 3 dias, a notícia tem que ser hoje, do jeito que eu estou fazendo agora. Vamos então ao primeiro passo. Eu procurei ajuda. Ajuda de quem? De quem entende mais do que eu. Veja bem, eu sou médico, entendo da doença, mas tem gente que entende mais e entende especialmente da minha diabetes, que eu tenho uma diabetes importante, insulino dependente, que piora em casos de infecções, inclusive em caso de Covid. Consultei a minha médica, a minha amiga a doutora Simone, que me orientou em relação à medicação, à insulina, a eventuais outras substâncias como vitaminas e assim vai, e ela me orientou. Então essa é a primeira recomendação, procure o médico. Sempre procure o médico. Se você tem sintomas e Covid positivo, você precisa de uma avaliação médica para saber a complexidade, se precisa de internação, se precisa de algum exame outro, se pode fazer um tratamento, se um remédio simples precisa só de pirona, por exemplo, para não ter dor de cabeça, seja lá o que for. Procure avaliação médica. Cada caso é um caso diferente. Outra coisa muito importante na sequência disso é o monitoramento. Então eu passei a fazer monitoramento com um termômetro a cada 4, 5 horas, tomando a medicação para não ter febre. Não tive febre, só mantém a tosse, que hoje, sexta-feira, está melhor do que esteve há 2 ou 1 dia no dia anterior. Então já estou no processo de melhora, já adiantando para que todo mundo fique tranquilo. Já estou no processo de melhoria desde que começou os sintomas. Isso é muito importante. Outra coisa bastante importante é aquilo que eu falo sobre você se manter, sair do grupo de risco. Então, do mesmo jeito que eu tenho diabetes, outros têm obesidade, têm hipertensão, têm asma. Então controle muito bem a sua doença, e no momento que você tiver Covid, isso tem que ser controlado ainda mais. Vale muito a pena, é muito importante você começar, já que você vai ter a Covid, vamos imaginar isso, então que você comece numa condição melhor possível. É o que aconteceu comigo, eu tenho a diabetes muito bem controlada, ela piora, eu já puxei ela para o ponto certo. Fiz a minha lição de casa porque estava possível. Já fiz vídeo sobre isso, chamado Saia do grupo de risco, e grupo de risco de tudo. Inclusive a gente vai ter agora nas próximas semanas vídeos sobre as metas de 2021 que você não cumpriu. Então a gente vai falar sobre doenças crônicas, sobre hábitos saudáveis, sobre alimentação, sobre atividade física, isso tudo com esse foco. Então se você quiser, até sugira aí algum tema que você queira, que eu vou falar semanalmente, dando as recomendações boas para você ter uma boa saúde de maneira geral, que te proteja do Covid e das outras doenças todas. E aí vem um outro tema importante. Uma coisa é a saúde física, que é isso que eu estou contando para vocês, né? Médico, acompanhamento, oximetria, se for o caso, medir oxigenação no sangue, quem tem um aparelhinho, e assim vai. Hospital, se for necessário e tal. Só que tem a parte emocional, e por isso que eu fico muito confortável, porque eu sempre falei como médico da doença, agora eu estou falando como paciente, e existem medos. Então o que eu fiz? Eu já li esse livro, que eu recomendo, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que
explica pra gente como é que a gente faz para enfrentar e para trazer de um problema, de uma emoção, uma boa solução. Então, vocês vejam que eu estou aqui falando, uma pessoa que tem uma doença ativa, que dá medo em todo mundo e que eu estou tentando mostrar, estou tentando tirar de um problema uma boa solução. Então a primeira coisa é ter equilíbrio, entender aonde você está, o problema que você tem, confiar em quem te atendeu, é muito significativo isso, confiar e ficar em paz, tratando, que pode ser, a maioria das vezes é em casa, um tratamento domiciliar com boa recuperação em 5, 6 dias. Só que aí você vai fazer o seu isolamento, que você já sabe, vai ficar 14, 15 dias distante da família, a família não precisa fazer o teste, salvo se tiver algum sintoma ou se tiver curiosidade, mas na verdade, se tiver todo mundo bem, fique você isolado da melhor maneira possível, dormindo longe da esposa, do esposo, não tendo contato próximo, não compartilhando talheres, copo, refeição. Então é um processo que é trabalhoso, mas é necessário para proteger os outros, especialmente se tiver idosos na sua casa. Então, se você mora com pessoas idosas ou com doentes crônicos, muitas vezes não bem compensados, proteja essas pessoas. Fique longe dessas pessoas. É muito importante e você já sabe disso. Aproveite também o seu momento aí de afastamento do trabalho, que as empresas já entendem como parte da necessidade. Home office, quem pode fazer home office, faça. Mas também não deixe de estudar um pouquinho, de ler. Eu estou lendo aqui, relendo, porque eu li há muitos anos, eu estou relendo Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e que mostra um mundo muito diferente e que algumas coisas eu estou usando para o meu livro, que é o Você Viverá 100 Anos, que será publicado esse ano, que fala sobre a minha palestra, que mostra o quanto a gente engana a natureza. Então, na verdade, enganar a natureza é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Eu estou me tratando adequadamente, acompanhando, vendo o tamanho do problema, sendo medicado se for o caso, para enganar um processo natural de Charles Darwin, que era a seleção natural dos mais fortes, as pessoas morriam. Hoje, Covid continua sendo uma doença fatal, uma doença importante que as pessoas podem morrer. Evidentemente, com 2% de letalidade no Brasil, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas que foram confirmadas, 230 mil mortos. Isso é uma tragédia, são mais de 200 mil pessoas que morreram, uma tragédia social, humanitária, mas que a gente tem que analisar, para quem estiver doente, tem que analisar da maneira que possa analisar, para que fique em paz e possa tomar as medidas para que não morra. Então, como é que é feito isso? A letalidade é de 2,5% dos casos conhecidos. Tem muitos outros casos que não são conhecidos, que a pessoa teve sem sintomas. Então, é nisso que eu me baseio. Aí você vai perguntar, mas e o medo? Medo tem. Medo tem porque eu tenho muito que realizar. Eu sou um cara de 53 anos, que vivo intensamente, tenho uma família e quero viver muito mais. Quero viver até os 100, quero escrever todos os meus livros, quero dar as minhas palestras, quero ajudar as pessoas, como isso que eu estou fazendo aqui, que eu entendo que é ajuda, que é contribuição para que as pessoas possam viver melhor. Então, por isso que eu me sinto confortável em falar agora para vocês, porque agora eu estou falando como paciente. Quando eu peguei esse resultado, vou ser sincero, eu fiquei com medo. Quanto tempo durou o medo? Quanto tempo durou? 2 minutos. Porque aí eu usei a razão. Lembra da inteligência emocional? Eu tive medo, tá bom? Ou como é que nós vamos tomar as ações para que esse medo não generalize, não apavore a minha família, não me deixe angustiado com sintomas que às vezes nem é da doença, né? Ansiedade, falta de ar, às vezes não é nem da doença, é da ansiedade. Então isso é muito importante. A minha recuperação tem sido boa de 2 dias para cá, como é na grande maioria das vezes. E saibam que se não for, eu vou para o hospital pedir ajuda. Essa é a sacada. Eu vou pedir ajuda para poder ter a ciência do meu lado me ajudando para eu poder continuar vivo, que é o meu sonho. Tem 2% de chance de morte? Tenho clareza disso, mas acredito que eu estou fazendo um caminho que vai me deixar longe disso. É isso que eu recomendo a todos, além da vacinação, que aí é aquilo que eu já falei em outros vídeos, com a vacinação o processo vai em frente e a gente vai ficar livre dessa doença de uma maneira muito mais plena. Então, fechando, se você gostou, se acha que pode ser útil,
dá um like aí nesse vídeo, compartilha com pessoas que estão apavoradas e que às vezes a gente entende o pavor, mas tem que tomar ação com esse pavor, ação positiva. Se você só vê o lado negativo, fica ruim. Inclusive desliga a TV, eu não vejo mais televisão, especialmente com o Covid positivo, não dá para ver televisão, né? Senão a gente fica ansioso desnecessariamente, tá bom? Então, até o próximo. Os próximos vídeos vai ser sobre as metas. Metas 2021, o que você faz para poder atingi-las, especialmente as metas relacionadas à saúde, no meu lado, e o Carlos Ruggeri em relação às metas de produtividade. Até mais.